Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Pega um Café. Hoje eu estou com uma convidada muito especial para mim, que é a minha psicóloga Lígia Pereira. E hoje a gente vai conversar, né, nesse episódio sobre um assunto que tem chamado muita atenção durante essa pandemia, né, desde março de 2020, que é a saúde mental, que é, né, buscar ajuda de um profissional para poder entender melhor os seus sentimentos e a sua relação com o mundo. Então, se você está assistindo este episódio pelo YouTube, não esquece de curtir este vídeo para ajudar no engajamento deste canal. Também compartilhe o conteúdo com o seu amigo e se inscreve aqui neste canal caso você ainda não seja inscrito. Lembrando também que esse episódio está disponível em todas as plataformas de podcast. Lígia, muito bem-vinda a este Olá, podcast, programa do YouTube, para a gente conversar um pouquinho. Queria começar a nossa conversa pedindo para que você se apresentasse. olá todo mundo. Meu nome é Lígia Pereira, eu sou psicóloga já há mais de 13 anos, eu trabalho com a clínica e estou muito feliz de estar aqui com a minha querida, amada Angélica, que eu adoro ela de paixão, uma pessoa muito querida, muito amada, e eu estou aqui para contribuir, para ajudar e para auxiliar as pessoas, né, a passar por esse momento. Lígia, Hum, como eu falei ali no começo da apresentação deste episódio de hoje, uhum. falei muito sobre essa questão da pandemia e como isso tem mexido com a saúde mental das pessoas. Você percebeu que nesse período, né, de um pouco mais de um ano, aumentou a procura por serviços de psicólogos, psiquiatras? Como que está essa questão hoje em dia? Então, houve bastante procura, né? As pessoas estão passando por um período, nós, né, todos estamos passando por um período mais difícil, né? A gente nunca passou por isso antes. Então, a dificuldade, né, de estar nesse isolamento social vai gerando outros problemas, né? E um deles, que ficou muito evidente, né, do ano passado para cá, primeiro foi a ansiedade. A ansiedade foi a maior procura. Então, sensações de ansiedade exageradas, como falta de ar, uma sensação de desmaio, às vezes até dores, né, no peito, sensação assim de que parece que eu estou saindo do corpo, uma sensação assim de que eu vou morrer ou que eu estou enlouquecendo. Digamos que esse é o ponto máximo de um episódio de ansiedade, né? O que pode acontecer com a ansiedade é a pessoa vir a desmaiar, mais que isso não vai acontecer. Porém, esses sintomas, eles deixam as pessoas com muito medo, e esse medo cada vez mais prejudica, porque ela vai achando que é algo de ruim, que só vai acontecer coisas negativas, então o pensamento vai modificando muito, né? E ela vai ficando extremamente negativa com ela mesma, com um futuro catastrófico, péssimo, ruim que vai acontecer, ou ela já acha que tudo vai dar errado, que não vai conseguir. Então, a gente está mais reflexivos por ficarmos mais isolados. A tendência maior é de a gente refletir mais sobre a vida e sobre nós mesmos. Ou seja, quando nós olhamos mais para nós mesmos, vai vir pensamentos mais difíceis ou aquele lado mais complicado que às vezes pode vir nesse momento em que você está um pouco mais ativado, né? Que essas emoções vão ficar mais presentes. Então, às vezes, elas podem assustar do desconforto indo para um sofrimento. O ser humano, ele é um ser que ele é muito social também, né? E essa abruptamente a gente teve que ficar isolados. É meio difícil para o ser humano também ele lidar com essa questão, né? De não estar junto com os amigos, junto com os familiares, Uhum. ter que estar mais em casa, por exemplo. Isso. Nós, os seres humanos são
feitos para se socializar. O nosso aprendizado acontece, ocorre, seja na escola, seja internamente, através da socialização com as pessoas. Então, você imagina que o cenário é de um isolamento, distanciamento, e um medo de algo que pode vir a acontecer, de algo que eu não tenho controle. Então, isso naturalmente aumentou muito essa sensação de estresse, os pensamentos ficam muito mais agitados e a gente emocionalmente fica com mais dificuldades de lidar com essa ansiedade. Porque o cerne da ansiedade é o medo daquilo que pode vir a acontecer, porque a gente é como se fosse um inimigo invisível, eu não tenho controle disso, eu não sei o que vai acontecer. Então, esse ano é um ano que provavelmente as pessoas vão ficar um pouco mais cansadas, porque do início que a gente tem um ponto de estresse, depois tem uma queda, né? Uma queda emocional, ou seja, a gente fica um pouco mais deprimidos após essa sensação. E essa depressão, ficar mais isolado, aumenta mais ainda a sensação de tristeza, a sensação de desamparo. Outros problemas na nossa vida, eles continuam acontecendo, mas existe esse, digamos assim, esse luto coletivo que está acontecendo, né? Nós estamos longe uns dos outros, isolados, mas nós estamos próximos das notícias, a gente está próximo do que está acontecendo. Então, isso faz com que eu tenha menos controle ainda e que eu fico numa empatia em relação às outras pessoas, né? Eu fico conectada com elas, de que eu não tenho o que eu possa fazer a não ser ficar isolado. Então, é uma situação difícil, tanto para quem está passando por um luto na família e para quem está vivenciando o luto das outras pessoas. Por isso que também fica essas sensações, né, de tristeza, de raiva, às vezes de negação, às vezes volta a raiva de novo. Então, esse processo depende de pessoa para pessoa também, né? Falando coletivamente, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre isso. Uma coisa que eu percebi no último ano e depois de refletir muito sobre as coisas que eu queria fazer e acabei não conseguindo, que nós temos aquela falsa sensação de que nós temos tudo planejado e que nós temos o controle de tudo, mas isso veio trazer para o ser humano que ele não tem controle de nada sobre a vida dele. Uhum. A única coisa que o ser humano pode ter um pouco de controle é sobre a própria vida, as escolhas que ele pode fazer. E aqui entra um pouco do autoconhecimento, né? Qual é o meu direcionamento em relação à vida que me faz bem, que me faz feliz, sem eu prejudicar as outras pessoas, né? Então, a gente tem naturalmente uma tendência a pensar mais a esse futuro, ou um futuro ou um passado. A nossa mente, né, o nosso cérebro, ele foi evoluindo, ele foi desenvolvendo de uma maneira, ele está ainda em desenvolvimento, ele está em evolução, né? Tudo isso que a gente passa, nós vamos aprendendo ainda, né? Mas ele evoluiu de uma maneira que eu posso pensar do ponto A ao ponto B. Eu vou daqui ao shopping. Então, eu vou fazer essa imagem, essa ideia, eu indo daqui até o shopping, do shopping voltando para cá. Só que nós utilizamos essa mesma forma de pensar, tentando colocar os nossos problemas que não são controláveis. E aí a mente fica pensando sempre a mesma coisa e vai de A para B, de B para A e fica nesse vai e volta de pensamentos que eu não tenho controle. Esse eu tenho um controle de ir até o shopping e voltar, eu tenho um controle, eu posso ir, eu posso fazer, essa é uma escolha minha. Agora, o que vai acontecer até lá, eu não sei. Se eu ficar pensando como que vai ser, o que vai acontecer, e se acontecer tal coisa, e se eu bater, e se eu frear e alguém bater em mim, ou se eu bater, eu atropelar alguém,
a mente vai criando todos esses problemas, então eu vou tentar resolver. Qual que é a maneira que eu vou resolver pensando dessa forma? Eu não vou, eu evito, eu fico em casa, eu não saio, né? Então isso acaba trazendo mais dificuldades e esses pensamentos eles ficam rodando, rodando na mente de coisas em que você não controla, principalmente comportamento dos outros, futuro e o passado. Né? Se você fica mais com a mente voltada ao futuro do que pode acontecer, você vai ficar mais ansioso, vai ficar com medo desse futuro. Se você ficar com a mente mais no passado, remoendo coisas que eu fiz, o que eu deveria, né? Os deverias, eu tenho que, você vai ficar com a mente mais para o passado, vai ficar mais deprimido, mais triste, mais chateado, frustrado consigo mesmo, o que não vai ser nem um pouco agradável, não vai te tornar mais feliz e bem pelo contrário, né? Vai te fazer mal, vai te desmotivar, vai te deixar preocupado demais. Então, a forma como a gente pensa é que determina como a gente vai sentir e como a gente vai se comportar. Se você começa a mudar os comportamentos, começa a conhecer, a se autoconhecer, o que é gatilho que me leva a ter esses comportamentos, que me leva a pensar dessa forma, qual é a forma mais saudável, né? Como diz Einstein, a melhor maneira de você mudar é questionando, né? O mundo muda quando você faz questionamentos, quando você faz esse autoquestionamento, mas de uma forma saudável e não de uma forma hipercrítica, ou muito exigente, ou muito difícil, né? Mas com compaixão, autocompaixão é muito importante. Essa questão do autoconhecimento eu queria também trazer um pouco para a gente conversar. Eu percebi que muitos dos objetivos que eu tinha, um deles era emagrecer, foi quando eu comecei a ter um maior autoconhecimento sobre mim mesma, né? E foi a partir daí que eu descobri o que me fazia bem na hora de fazer uma atividade física, que tipo de alimento eu queria comer, né? E ter essa relação melhor com o meu corpo, tanto física quanto mentalmente, que as coisas começaram a acontecer. Né? Qual é a importância da pessoa, ela ter esse autoconhecimento e como que ela consegue adquirir? Uhum. Esse autoconhecimento, às vezes, vem do conhecimento de fora, né? A gente lê ou a gente estuda alguma coisa sobre atividade física é importante para a saúde mental. Mas se eu ficar somente naquele conhecimento que eu peguei daquele livro, ou que eu peguei daquela revista, ou que eu li na internet, o que o médico falou, o psicólogo disse, mas isso só pode ser um autoconhecimento a partir do momento que você vivencia. E você pode somente falar se aquilo funciona para você, se você de fato faz isso. E qual que é o resultado que isso te traz. Então, essa tua postura e como você colocou, o resultado, eu me sinto bem. Eu mudei a minha alimentação, eu mudei a maneira como eu faço as minhas atividades, fazer atividades que gosta, não aquilo que, a minha vizinha está indo na academia X, que eles fazem tal coisa, eu vou lá fazer, mas eu não estou me adaptando. Mas será que aquela é a atividade física que você gosta mais? Então, digamos, a atividade física tem que ser um pouco mais prazerosa, né? A gente tem uma tendência a não fazer muita atividade. A gente tem uma tendência hoje em dia já sentar na frente do computador desde pequeno. Então, o que eu posso fazer que seja um pouco mais agradável para mim, né? E a alimentação, ela está totalmente envolvida nessas necessidades básicas também, né? Uma boa alimentação vai trazer um bom sono, vai trazer mais energia, né? Porque você está fazendo uma alimentação mais saudável, mais rica. Tudo em que você vai em direção ao saudável, tudo que você vai em direção à aprendizagem, através da tua curiosidade, ou através da a tua intenção em relação a isso, você automaticamente está se autoconhecendo e se cuidando também, né? Que seja pequenas coisas, que hoje eu comece com atividade,
depois eu vou introduzindo uma alimentação mais saudável, depois eu vou cuidando de coisas básicas, né? De dormir bem, de fazer uma higienização do sono, de ter um ritual para antes de eu ir dormir, qual é o horário mais adequado para mim, que eu goste mais. Então, são as necessidades básicas, simples, né? Em que, às vezes, a gente nem isso está fazendo, né? Está burlando essa necessidade. E depois vem as outras, né? De afeto, de atenção, que são as necessidades mais relacionadas à emoção. E Esse é o corpo específico, né? esses pequenos prazeres acho que são essenciais, né? Agora nesse período em que a gente está isolado, porque antes a gente buscava prazeres em coisas que a gente deveria sair para ir para longe, ou ir comer em algum lugar junto com muita gente, mas hoje a gente percebe que a gente consegue ficar bem, né? Com coisas menores e pequenas em casa, né? Curtir mais o estar em casa também, né? É. Essa foi uma situação forçosa, né? Todo mundo teve que se adequar em ficar em casa, né? Ficar numa... acho que antigamente todo mundo dizia, eu queria tanto tirar um tempo para mim só para ficar em casa, né? E agora a gente Sim, agora a gente está está há tendo mais de que... um ano assim. A Mais de um gente dizia ano, assim, né? esse final de semana eu não quero fazer nada, quero ficar em casa. Aham, Agora é o exatamente. contrário. Exatamente. Nós vamos dar mais valores para algumas coisas que a gente não dava antes. Ai, que saudade daquela pessoa chata do meu trabalho, né? Brincando, mas é uma coisa assim que eu tô com saudade até da confusão, né? Mas faz parte, né? Faz parte desse processo que a gente está. Mas a atividade física e você se envolver com as pessoas mais próximas, né? Da tua família, né? E que você tome todos os cuidados possíveis, né? Pessoas que têm uma probabilidade maior, né? Que têm uma saúde física um pouco mais prejudicada, tem que criar, infelizmente, a evitação, né? Eu fico com o coração partido com os idosos, né? Porque eles precisam ficar tão isoladinhos e eles é, é, é uma fase da vida que eles querem estar mais com os netos, que eles querem ter eles têm disposição ainda e podem estar, né? Podem brincar, podem fazer o que os netos querem e estão tendo que ficar dentro de casa. Isso é o que deixa um pouquinho mais, a gente sente um pouquinho mais por eles também, né? Sim, Mas é o cuidado. sim, é verdade. Pelo menos hoje em dia, né, a gente tem essas tecnologias que podem nos aproximar, Isso. né? Uhum. Celular, WhatsApp, até mesmo as videochamadas do Zoom, a gente consegue estar mais próximo de alguma forma. E o ser humano, ele é algo adaptável, né? E acho que ele conseguiu, de alguma forma, se adaptar a essa realidade. Uhum. É. Nós, seres humanos, a gente é um ser adaptável, sim. A gente sempre se adapta ao caos também, né? Às vezes, se o caos se instala, é melhor repensar alguma coisa que você pode fazer para sair dele. Mas esse, a gente se adaptou, digamos, a um caos coletivo, né? É um caos que, de uma hora para outra, nós tivemos que mudar muitos comportamentos. E isso, infelizmente, vai ter uma mudança coletiva também de comportamentos. Mas isso é um assunto mais para o futuro que a gente não precisa Debater agora. analisar, porque a gente não sabe como vai ser, como o que vai acontecer. Mas agora a gente pode entender o que eu posso fazer, né? O que está no meu alcance, o que eu me ajudo, o que eu posso ajudar as outras pessoas e o que me faz bem, feliz, agradável, né? Tornar isso um pouquinho mais uma estabilidade, assim, né, um ninho seguro, porque agora a gente está tendo que ficar mais ninhado, né, mais nosado uns com os outros dentro de casa. Então, como que eu posso fazer isso, né, de uma forma mais saudável possível? Sim, e é importante lembrar que hoje em dia, muito do que o ser humano vai fazer, ou do que as suas atitudes hoje em dia, elas são muito mais coletivas, né? Porque se você disser assim, eu vou sair sem máscara, mas você está prejudicando o coletivo, acho que as pessoas também têm que ter essa noção, né?
Ah, precisam bastante. Essa é uma questão de empatia, né? Nós sabemos que isso é importante e que isso pode estar influenciando muito, né, na saúde dos outros. Então, por que não fazer? Por que resistir a isso, né? Talvez aquilo que eu falei antes, vem a questão um pouco, talvez, da negação de que tudo isso está acontecendo. Então, eu nego não usando a máscara, faço de conta que isso não existe. Mas existe, é um fato, é algo que estamos passando. Então, não criar resistências em relação a isso, né? É difícil, mas para todos nós. Então, a gente consegue passar por eles. A gente sempre conseguiu. E vai conseguir, né? Com Uhum. certeza. Quais são os principais indícios na vida de uma pessoa, né, começam Uhum. a aparecer que ela tem que buscar ajuda de um profissional? Ela precisa sempre entender do ponto em que como ela se sente. Emocionalmente, quando nós não estamos bem, por exemplo, uma tristeza, ela é um desconforto para todos nós. Nós temos esse desconforto, a gente tem esse desconforto emocional. Porém, quando esse desconforto da tristeza, ela passou um mês, ela passou 2 meses, ela passou 3 meses, ela já passou algum tempo, mas ela está pesada demais. É uma tristeza que não passa, é uma tristeza que me causa sofrimento e que eu começo a ter problemas e prejuízos no meu trabalho, ou prejuízos e consequências com as outras pessoas, ou na minha família, ou comigo mesmo, né? Então é um sinal bem importante de você perceber que são os prejuízos e o sofrimento emocional que está te causando. É, é, digamos, se você tem algum problema, né, relacionado às suas emoções que está um pouquinho mais exagerado, é normal acontecer isso. Então, como que eu posso buscar ajuda para desenvolver e entender um pouquinho mais o que está acontecendo comigo? Porque isso eu percebo dentro do meu termômetro interno que não está sendo funcional, que eu estou me prejudicando, ou que eu estou vendo que as coisas, eu estou ficando com muito pouca atenção, muito pouca concentração, eu estou ficando muito agitado, eu estou perdendo muita paciência com as pessoas, eu estou muito irritado, esse não é o meu comportamento, eu fico isolado demais. E essa sensação, ela pode acontecer para todos nós em algum momento da vida. Esse é um deles, né? O outro é quando está relacionado mais à ansiedade, né? A ansiedade quando ela está exagerada demais e que me prejudica a fazer algumas coisas, ou que eu estou catastrofizando muito e me isolo e evito, e estou sempre muito, ai, parece que vai me faltar o ar, parece que vou morrer, parece assim que vai acontecer alguma coisa de ruim. Então, isso é um sinal de que a tua ansiedade está um pouquinho mais alta e está te gerando um sofrimento. Até porque o cérebro grava aonde a gente teve, às vezes, um episódio de ansiedade muito, muito alta. Geralmente acontece isso em lugares fechados, isso acontece, né, shopping, banco, dentro de um ônibus, ou numa sala de aula, ou algumas situações em que a pessoa se sente como se não pudesse sair dali. E aí isso aumenta mais o estresse do corpo, porque o cérebro, de alguma forma, já está, o baldinho dessa pessoa já está cheio. Quando cai aquele pinguinho, transborda. Então Ai, já tem alguns indícios, né? Então ela pode buscar ajuda quando isso também está prejudicando muito ela. sim. E a gente percebe que antes da pandemia, não sei se agora também, mas havia muito preconceito quanto à procura por psicólogo, para ficar bem com a sua saúde mental. Isso ainda existe ou, né, as pessoas já estão levando isso mais em consideração para ficar bem? É, essa é uma ótima pergunta, porque sempre houve essa questão. Inclusive, os meus pacientes também falam a mesma coisa, né? Eu achava que psicólogo era somente para louco, e isso não existe. Não.
Não existe isso. Foi uma criação, né? Talvez mais no passado, em que se iniciou a psiquiatria, a psicologia, né? Que ainda não era bem difundido, ou que pessoas que tinham problemas muito graves, né? Então, eles associavam e foi se construindo essa crença, né? Mas, na verdade, a psicoterapia, ela te ajuda a esse autoconhecimento de compreender as emoções, de compreender que ela tem uma parte importante até mesmo no nosso cérebro, né? Já vem com nós, é uma condição humana. Eu estar triste, eu estar com raiva, eu estar com medo, eu estar com nojo, eu ter amor, eu ter alegria, isso tudo vem lá quando a gente nasceu, com uma forma de sobrevivência, com uma forma de desenvolver o grupo, né? E criar as vinculações, porque é assim que a gente desenvolve e evolui, como eu falei antes. Então, essa necessidade de entender o que acontece. Então, por que eu tenho um medo de que eu vou ser assaltado? Um exemplo. Eu vou até contar uma historinha, assim. A Natasha estava caminhando pela calçada, né, da cidade dela, mas ela sempre ficava vigilante, assim, sempre achando assim, ah, mas e se eu for assaltada? E se puxarem a minha bolsa? E se tá muito escuro hoje? E tá muito tarde? E se ela começou a ter esses pensamentos, a emoção dela, o coração começou a acelerar, os pensamentos começaram a aumentar, de que aí tem alguma coisa, ela já começou a puxar a bolsa dela, né? E começou a caminhar e começou a suar, e começou a ficar ofegante, e ela percebeu que tinha alguém perto dela, ela já começou a acelerar o passo, e daí quando chegou perto, oi, Natasha, tudo bem? Eu vi que você estava indo muito rápido, era a amiga dela. Então, digamos, a gente faz toda uma imagem, toda uma crença, né, de que isso vai acontecer comigo, algo de ruim vai acontecer. Então, eu vou ficar sinalizando o tempo todo para mim que eu tenho que o quê? Me cuidar. Então, esses conhecimentos de você entender o que me faz a ter esses pensamentos, a agir dessa forma, e que essas crenças vêm lá desde a infância, desde quando você nasce, porque está relacionado com as emoções. Tem algumas coisas que são memórias emocionais, então vão muito mais além do que daquele controle, né? Eu não consigo controlar a minha tristeza, não consigo controlar, né, a minha raiva quando ela vem com muita força, às vezes. Eu não consigo controlar todo aquele medo. Depende da forma como você está criando toda essa história na tua cabeça. Você está muito disfuncional. Pensar isso é normal. A gente pensa assim, a gente precisa se cuidar. Mas a diferença é quando eu estou pensando demais sobre isso, ou que eu já estou mudando comportamentos, evitando situações e lugares, porque meu coração acelera, porque eu vou passar mal, porque algo de ruim vai acontecer. Esse é um exemplo, né, para talvez ficar mais claro para as pessoas entenderem que todos nós sentimos a mesma coisa, e o que muda isso não é uma fraqueza, né, isso é uma condição humana. É como se fosse o tempo, né? Tem dias que o tempo está nublado, assim são as emoções. E tem dias que o tempo vai estar ensolarado. Então, aceitar essa condição humana e ver o que eu posso fazer, o que está no meu alcance, como eu funciono e qual é a direção mais saudável para mim, é o ideal. E esse é o autoconhecimento. Essa questão do coração acelerar e você achar que vai achar alguma coisa muito ruim vai acontecer é extremamente real. Vou contar a minha Uhum, história com o elevador. Essa clássica, assim. Eu comecei uhum, lá pequenininha a ter que ter um acompanhamento psicológico por causa do elevador. Né? Eu sempre morei em andares altos e eu uhum, não pegava elevador sozinha. Então, sempre que eu uhum, chegava em casa, eu subia todos os andares de escada, porque para mim, na minha cabeça, se eu entrasse naquele elevador, ele iria parar, ele ia cair, né? E foi depois de muito trabalho que eu uhum. consegui subir elevador sozinhas. E até hoje, ainda
com meus 30 aninhos, ainda tem elevador que eu não ando porque sozinha, por essa questão de medo. Às vezes eu ainda prefiro ir pela escada. Mas eu sou ciente de que isso é algo da minha cabeça, que isso não vai Uhum, acontecer, né? E é muito uhum, engraçado. Depois de muito trabalho, eu comecei a usar o meu elevador tranquilamente. uhum, E isso que eu digo, né? Para mim, eu sou a maior incentivadora das pessoas irem para terapia, porque mudar uhum. comportamentos acaba também mudando vidas, Sim, né? muda bastante. Muitos dos meus pacientes também falam a mesma coisa, né? E também dizem o seguinte: acho que todas as pessoas precisariam de psicoterapia. E é verdade, toda essa psicoeducação, né, sobre como é esse funcionamento todo, e você perceber que todas as pessoas também sentem a mesma coisa. Para uns, a intensidade é da Maior. história dela, é maior exatamente daquilo que ela passou. Então, às vezes, o elevador para uns está tudo ok, para outros, no teu caso, já é mais difícil. Para um é mais difícil entrar dentro de um banco, para outros, isso não tem problema. Para algumas pessoas é difícil falar em público, para outras, não, isso é mais tranquilo para mim, mas eu tenho medo do elevador, ou eu tenho medo de estar em lugares muito fechados. Então, isso depende de o que cada um interpretou e como o cérebro também gravou isso, né, nessa parte límbica dele, né, que está relacionada às emoções, né, como que eu gravei. Ele quer, na verdade, te proteger, te ajudar, mas às Sim. vezes são coisas que você está criando, que você está imaginando que vai acontecer. E ele vai te liberar adrenalina, ele vai te liberar cortisol para você poder atacar, fugir ou lutar, né? Atacar, ficar freezing ou fugir. São essas três condições que acontecem. Então, essa fuga, luta e freezing acaba deixando com que a pessoa fique muito desconfortável. Eu fico mais agitada porque eu quero sair correndo desse elevador. Eu quero. Se está acontecendo isso com essa pessoa que está vindo na minha direção para me atacar, para me roubar a bolsa, já liberou adrenalina e cortisol para eu poder fugir. E nesses momentos a gente não faz uma boa cognição, né? A gente faz uma cognição a partir do nosso medo. E aí dá para A gente fazer um manda essa. paralelo, né, com a situação atual, né? Às vezes você acaba aumentando ainda mais o seu medo da exposição ao vírus e deixando de fazer algumas coisas que são essenciais, né? Sim, exatamente. Aí vem as questões específicas de algumas pessoas que têm medo, né, de se contaminar. Então, essa é uma outra situação que tem acontecido muito de pessoas com medo da contaminação. E aí usam muito mais, criam mais evitações de sair de casa, lavam mais as mãos com mais frequência, vão fazer mais checagens, né, de passar muita álcool por tudo e acaba não encostando mais na torneira, no trinco, na janela. Isso vai acontecendo também, né, alguns sintomas do toque. Esse específico de contaminação. Eu ando bem preocupada também, mas passo álcool em gel em tudo. Mas antes eu, inclusive, não saía para lá de bicicleta. Né? As coisas que eu evito, que eu posso evitar ir, eu evito. Uhum, Mas tem algumas coisas que acabaram sendo essenciais para mim, como, por exemplo, andar de bicicleta, pegar sol, né? E sim. acho que o sol é muito importante também para pegar a vitamina D, né? Sim, precisa sair um pouquinho mais de casa. E isso não quer dizer que você vai ficar contaminado, né? É um lugar aberto, você está caminhar, né? Um pouquinho no teu bairro, andar de bike, fazer atividade física em ar livre, que é muito melhor, né? E que você vai pegar esse solzinho. A vitamina D ajuda muito na melhora do nosso humor. A gente trabalha muito hoje fechados, né? Nós não saímos com muita frequência para pegar o sol.
ou às vezes a gente está escondido do sol, né? E ele é muito importante para melhorar o humor. Tanto é que é um exame que geralmente os psiquiatras pedem muito, né? Para ver como está a vitamina D, vitamina B12, né? Ou alguns problemas na tireoide também que podem não estar muito bem, que influenciam no humor. Então, pegar sol, fazer atividade física é muito importante agora. É, além da ansiedade, e tem algum outro tipo de, ah, não vou chamar de doença mental, como é que eu posso chamar? Geralmente é chamado de um transtorno Transtorno? mental, que traz transtornos, né? Traz transtorno para a vida da gente. Então, além da ansiedade e depressão, tem algum outro transtorno mental que você percebeu que acabou crescendo a quantidade de pessoas com sintomas durante este ano? O que aconteceu, digamos assim, dentro do aspecto mais voltado para a ansiedade, porque isso gera muito, como te falei, o medo, né? Quando dispara o medo, geralmente a gente vai ter quem tem alguns sintomas ou que tem alguns transtornos que incomodam, né, bastante, ou que estão um pouquinho mais alinhados, eles começam a desalinhar. Um que eu percebi é o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Relacionado à organização ou limpeza e contaminação. Então, isso aumentou um pouquinho mais. Às vezes as pessoas acham que são manias, né? Todos nós temos manias, todos. Mas essas manias, elas acabam prejudicando em que sentido, né? É um prejuízo. Eu começo a não tocar, a ter que checar as portas o tempo todo, eu perco muito tempo fazendo isso, eu lavo muito as mãos, eu evito de tocar nas maçanetas das portas, das janelas, costumo passar álcool demais, ter que organizar as coisas para ficar tudo muito bem alinhado. Digamos, eu passo muito tempo, eu gasto muito do meu tempo fazendo isso. Aí sim é um prejuízo, isso é um transtorno. E que ele pode ser tratado e melhora bastante a condição da pessoa, né? Porque isso gera muita ansiedade. Se ela não vai lá e faz esse comportamento, né? É, sei lá, de checagem, eu vou lá ver se está tudo ok, se eu já fechei. Mesmo sabendo que ela já fechou, ela vai lá e olha de novo, e olha a segunda, e olha a terceira, e olha a quarta, e isso perdeu muito tempo. Acarreta algum problema na vida dela, né? Isso, exatamente, acarreta o problema, acarreta o prejuízo, ela vai ter que, ela fica mais ansiosa. Se eu não for lá, eu fico ansioso, então para não ficar ansioso, eu vou lá e vou checar para ficar tranquila, mas nunca fica tranquilo, né? E além de adultos, esses problemas também acabaram aparecendo mais em crianças, porque a gente sabe, né, que nesse último ano que passou, as crianças não foram mais para a escola, talvez o índice de convivência delas com outras pessoas também diminuiu, porque muito foi pelas telas do computador. Uhum. É, o problema com as crianças agora é que vai vir, digamos assim, um pouco mais forte, né? É, elas vão se socializar um pouco mais na escola, elas vão ter que fazer esses enfrentamentos. Antes elas estavam acolhidas, né? E a Sim, criança ela se adapta muito mais fácil a esses problemas do que nós adultos, né? Mas não quer dizer que ela não sinta o que às vezes muda o comportamento dela. Mas esse ano, especificamente, eu tenho percebido mais a procura da ajuda para as crianças, principalmente em relação à ansiedade, mudanças de comportamento, né? E os pais começam a observar que eles estão sem concentração, ou que eles estão muito desligados, porque ficaram muito mais tempo na frente da TV, do computador ou da TV, assistindo seriado, então ficaram mais desligados, digamos assim. Mas esse ano eles estão precisando mais do que o ano passado. sim. E esse tempo que elas ficaram assim sem se socializar, pode
acarretar algum prejuízo para elas na forma de comportamento com outras pessoas, inclusive o adulto também, né? Uhum. Houve relatos de pessoas também que não conseguem mais se socializar direito com outras pessoas, ou que sentem Uhum. uma certa dificuldade em estar em contato com alguém. É, isso vai gerando mais uma certa fobia social, né? Um medo, de novo, do que vai, aquela pessoa talvez ela já tenha uma tendência a ser mais introvertida. Então, não ter os enfrentamentos, né, para ir sair de casa, se socializar, vai aumentar essa sensação de ansiedade. É como se nós estivéssemos todos escondidos e eu tenho que sair para essa selva, né? E eu não sei o que eu vou encontrar. Então, logo a gente já dispara isso, a nossa compreensão de que eu tenho que fazer esses enfrentamentos. Isso gera mais ansiedade. Gerando a ansiedade, eu crio mais evitação. Ah, então eu não vou. Ah, eu vou começar a tremer, ou eu vou começar a me sentir mal, ou eu vou suar, o que que a pessoa vai pensar de mim, o que que os outros vão ver que eu estou nervoso, que eu estou ansioso, que eu estou agitado. As pessoas não vão observar nada, as pessoas não vão, elas estão pensando nelas também, porque elas também estão assim. Mas isso cria dentro da mente, né? Isso fica muito forte e fica mais evidente porque você vai reforçando de que maneira? Isolamento. Isolamento não faz bem. Mas a gente precisa passar por esse isolamento agora. Depois, a partir do momento que isso tudo vai passando e que você fazer esses enfrentamentos aos pouquinhos, você vai melhorando, a ansiedade vai caindo e você vai se socializando novamente. Podem ficar bem tranquilos que a socialização ela volta. Isso é recuperável. Que bom, né? É, volta. Lígia, acho que a minha percepção, eu acho que o ser humano ele também precisava dar uma pausa, porque nós estávamos vivendo, ou ainda estamos também, vivendo um ritmo muito frenético, né? Tudo para ontem. é, a gente mal planejava, já fazia, né? E É, queria que as coisas acontecessem da forma mais rápida possível. E aí veio o mundo e disse pra gente: não, calma aí, você tem que respirar um pouquinho. E também tem essa questão das notícias que são muito rápidas, né? Eu lembro não, né? Porque na minha época já não era mais assim. Mas antigamente uma uhum, notícia demorava muito tempo para chegar até o seu uhum, destino final, né? E essa questão, assim, de você estar nas mídias sociais, ser bombardeado de notícia em todos os lados, né? É o grupo uhum, do WhatsApp, no Twitter, no Face, enfim, uhum, uhum. acarreta algum tipo de prejuízo para a pessoa? Acarreta bastante, porque você está buscando, é como se fosse um alimento para tua mente. E aí você precisa se perguntar do que é que eu estou me alimentando, né? É um alimento nocivo ou é um alimento que é bom para mim? Até que ponto isso está sendo saudável de novo, né? As pessoas agora vão tendo muito mais informação. Isso tudo da pandemia acelerou muito mais, né? Essas condições de eu saber o que está acontecendo. Fora algumas coisas que são notícias mentirosas mesmo, né? Que não existe, o que são fake news mesmo. Mas outras que, quando você está deprimido e que você se conectar demais, você já está negativo, com notícias negativas, você vai se alimentando disso de novo. E Sim. novamente você vai ficando intoxicado. Então, pensar assim, de que o que que eu me alimento, como se fosse dessa forma, né? O que que é bom e isso está sendo demais. Isso está me causando uma digestão aqui, eu não está mais, não está sendo produtivo, não está sendo bom. É o que que eu posso fazer, quais são as notícias e aqui também vem a limitação. Eu estabelecer um limites nos meus comportamentos relacionados a essa toxicidade, se está demais, né, em relação à mídia social. Eu falo isso em todos os níveis, né?
Desde a notícia até mesmo de coisas que você fica buscando, às vezes lá no Instagram, vê uma coisa, de repente você está lá em outra que não tem nada a ver com aquilo que eu estava buscando. Como assim? Opa, peraí, vamos parar e uma coisa de cada vez. O que que eu preciso, o que que eu quero agora? E se isso está passando dos limites, eu preciso estabelecer esse limite para mim mesmo, né? É bom também, às vezes, lembrar que parar de seguir alguns influenciadores que te fazem mal, alguns sites de notícia, porque, assim, você tá vendo aquilo, você acaba passando raiva, porque a pessoa tá fazendo uma coisa que você não quer, né? Por Uhum, exemplo, postando foto, socializando com pessoas fora do círculo social, né? Acho que é um momento uhum, em que você também pode silenciar e ficar, buscar só coisas que você quer realmente uhum. nas mídias sociais, né? Exatamente. Isso é o autodomínio, né? Isso tem a ver com o direcionamento que você dá, né? Para a tua vida, para as coisas que são importantes para ti. Não se alimentar novamente desses noticiários vai te fazer bem, né? Vai te criar uma sensação mais saudável. Digamos que não estou querendo ser narcisista, né? Às vezes as pessoas pensam, mas se eu pensar demais em mim, isso não quer dizer que eu estou sendo muito egoísta, muito narcisista, só pensando em mim. Não, isso é altruísmo, isso é coragem, né? De poder olhar e tomar as decisões. Isso cabe às minhas mãos, eu dominar a minha vida, eu tomar as minhas decisões, estar com a rédea da vida nas minhas mãos, né? Isso é muito importante também pensar. O que que é bom e o que que não é bom para mim. Quando você está bem consigo mesmo, né, e que você busca esse autocuidado, esse autoconhecimento, esse ajuste, esse direcionamento, essas outras pessoas, elas vão receber isso que você está sentindo, de alguma forma, ou com mais Uma troca de cuidado, ou com energia, mais né? afeto. E isso são trocas de energia, são trocas em que eu vou estar bem, eu vou tentar fazer bem também para outra pessoa. Às vezes a gente vai estar mais em silêncio, mais entristecido, mas está tudo bem, não tem problema nenhum. Às vezes a gente vai estar um pouco mais alegre, mas é uma autoobservação, aprender a se auto-observar, né? A se entender. Isso não Sim, é egoísmo. uma coisa que eu percebo muito, né, nessa minha trajetória de escrever notícias, que mesmo antes da pandemia, as pessoas gostam e sempre gostaram, na verdade, de notícia ruim e compartilham mais o que é ruim, né? Elas deviam, na minha visão, compartilhar mais o que é bonito, né? Mas É, infelizmente elas gostam mais da tragédia. uhum, é. É que aí a tragédia vai se conectar e vai chamar mais atenção, porque se aquele estado mental e emocional é o meu, de negatividade, eu vou tentar me conectar com isso que está negativo, para tentar entender a mente, de novo, querendo compreender de uma forma disfuncional, porque isso vai te entorpecer daquilo que você já está se entorpecendo com os próprios pensamentos. Por isso que é bom, então, sempre procurar coisas boas, né? Sim, Procurar assuntos que você goste, para tentar também fugir um pouco dessa questão das notícias. E acho que isso. foi por isso que eu comecei a ler muito no ano passado, né? Não que eu Uhum. já não gostasse de ler, né? Mas acho que foi uma forma que eu encontrei de fugir um pouquinho da realidade. Acho que isso não faz mal para Uhum. ninguém, né? Exatamente. Digamos assim, é o equilíbrio entre aquilo que o que a realidade está passando, o que eu tenho consciência disso, e também tomar autoconsciência do que eu preciso, né? Quais são as minhas necessidades nesse momento, né? Isso me faz bem ou isso me faz mal? Isso está sendo produtivo ou isso está sendo negativo? Isso tá me deixando pior, né? Então, esses questionamentos são muito importantes para que a pessoa consiga ficar mais em paz, que ela consiga buscar um equilíbrio da vida, porque não são só coisas ruins que nos acontecem.
aumentar o bom, reconhecer aquilo que é positivo, vai equilibrar um pouquinho. Isso não quer dizer que você está virando naquele mundo de Poliana, né? Que você coloca aquele óculos cor-de-rosa e vou ver tudo feliz e alegre. Colorido. Não, Aham, não. tudo colorido. Não, existe uma realidade, eu tenho consciência dessa realidade, mas também eu tenho que observar as coisas que estão sendo boas, o que está acontecendo de bom, as coisas que eu estou conseguindo conquistar, que sejam mínimas, que sejam pequenas, mas isso precisa ser reconhecido. Às vezes Isso a é muito gente, importante. às vezes a gente não se dá conta, né? A gente vai colocar daí no pedaço de papel que vai ver o quão grande, quantas coisas você conquistou no último ano, né? É. No ano passado, eu passei a contabilizar número por número dos inscritos no meu canal do YouTube. E aí que eu percebi que, nossa, olha quanta coisa eu conquistei, não é para eu ficar triste, não. Isso, exatamente. Eu até vou passar um exercício que é muito interessante, que teve uma pesquisa feita sobre isso, né? Em relação a pessoas que é, deram um exercício a elas para colocar 3 coisas boas que aconteciam no dia dela, que fossem coisas simples, né? Não precisa ser eu ganhei na Mega Sena, né? Ou que, mas coisas simples que ela conquistou naquele dia. E o outro grupo que não colocou nada. Esses 2 grupos, digamos, eram grupos que tinham uma condição de depressão. Esse grupo, em 3 meses, que foi colocando, porque a depressão ela faz a pessoa ficar muito negativa, né? Os pensamentos ficam muito Uhum. negativos. Então, esse grupo em que as pessoas fizeram essas 3 coisas boas, e o que, que eu posso fazer para que essas 3 coisas boas continuem, escrevendo isso no papel todos os dias, a depressão delas diminuiu bastante os sintomas, em 3 meses. Essas outras que não fizeram nada, simplesmente ficaram nesses 3 meses, a depressão delas ou aumentou ou ficou igual. Então, aqui de novo, a forma como eu penso vai modificar como eu me sinto e vai mudar os comportamentos. Mas é um treino e precisa de motivação, precisa de, às vezes, de um profissional, às vezes sozinha a pessoa não vai conseguir, né? Estando com alguém que ajude elas, fica um pouco mais fácil para ela seguir em direção àquilo que ela precisa mudar, o que ela precisa, que ela quer isso, ficar em paz, que ela quer ficar tranquila, né? Então, existem essas possibilidades, né? Que a psicoterapia, no caso, ajuda bastante, né? Inclusive até alcançar os próprios objetivos que a pessoa tem, mas Isso, às vezes coloca tanta pedra no meio do caminho que nem existe e que acho que nunca vai exatamente, conseguir alcançar, né? exatamente. Lígia, eu acho que era isso o que eu queria conversar com você hoje, Uhum, né? Foi um papo muito legal e eu tô sempre aqui para falar sobre terapia e assuntos que envolvam a saúde mental, porque eu acho que aham, é um assunto que a gente tem que conversar e que as pessoas têm que ter menos preconceito, né? Porque é uhum, importante uhum, a gente estar bem uhum, consigo mesma para o mundo caminhar melhor, né? exatamente. E eu É. queria suas considerações finais. Ah, eu fico muito feliz de poder contribuir. Eu estou aqui sempre quando precisar, ou quando você quiser novamente, eu estarei aqui. Eu espero que esses conteúdos eles levem alguma luz para algumas pessoas que estão precisando ou que elas necessitam ouvir algo que às vezes está só faltando eu entender um pouquinho mais sobre isso, e está tudo bem, está tudo ok, né? Eu estou aqui para contribuir, para trocar, para compartilhar, e eu me sinto muito feliz, muito honrada, te agradeço bastante, e qualquer coisa, estou por aqui, tá? Eu que agradeço a sua presença aqui, Lígia, porque é um assunto que chama minha atenção e com certeza nesse Com momento também chama a certeza, atenção de muita gente também. com certeza. Muito obrigada a você que nos assistiu e nos acompanhou até aqui nessa conversa. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir este vídeo e, né, compartilhar o conteúdo com os seus amigos. Se você está ouvindo também nas plataformas de podcast, também não esquece de compartilhar com seus amigos esse conteúdo. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Um beijo e tchau!